A Fiocruz entrega hoje mais 5 milhões de doses da vacina da AstraZeneca e você vai ver também. Já está valendo a lei que torna permanente o Programa Federal de Apoio a Pequenas Empresas. Hoje a Anvisa analisa os pedidos de importação da Sputnik V da Rússia e da Covaxin da Índia. A seleção brasileira enfrenta o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo, mas os jogadores estão debatendo a participação na Copa América. Você vai ver como os idosos se adaptaram à tecnologia durante a pandemia. A partir de agora, no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que torna permanente o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. A lei que torna o Pronamp permanente foi sancionada com vetos pelo presidente Bolsonaro. O texto, aprovado pelo Congresso Nacional, vai ofertar esse ano 5 bilhões de reais para as companhias participantes. As instituições financeiras vão poder fazer empréstimos com taxa de juros anual máxima igual à Selic, atualmente em 3,5%, acrescida de 6%. Em 2020, esse acréscimo era de 1,25%. Criado em meio à pandemia do novo coronavírus para oferecer crédito às micro e pequenas empresas, o programa já forneceu mais de 37 bilhões de reais a microempresários individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. A intenção é consolidar os pequenos negócios como agentes de sustentação, de transformação e de desenvolvimento da economia nacional. A área sob alerta de desmatamento na Amazônia Legal bateu um novo recorde em maio. Segundo o INPE, até o dia 28, a região tinha mais de 1.000 quilômetros quadrados de floresta em risco. O alerta de desmatamento na Amazônia Legal em maio é o maior desde 2016. A medição do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais indicou que 1.180 quilômetros quadrados estavam ameaçados na região. Esse é o terceiro mês seguido em que os índices batem recordes históricos mensais. Os avisos foram feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, do INPE. Apesar de não ser oficial, o DETER produz avisos diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares, tanto as totalmente desmatadas como aquelas em processo de exploração de madeira, mineração e queimadas. O Pará foi mais uma vez o estado com a maior área sob alerta de desmatamento em maio, com 425 quilômetros quadrados, o equivalente a 36% do total registrado até o dia 28 de maio. Em segundo lugar veio o Amazonas, com 289 quilômetros quadrados sob alerta. Em nota, o Observatório do Clima, uma rede de 56 organizações da sociedade civil, afirma que os dados de maio são preocupantes, porque o mês marca o início da estação seca, quando a devastação se intensifica em grande parte da Amazônia. Os bombeiros encerraram as buscas no local em que um prédio desabou ontem na comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. 2 pessoas morreram, um homem de 30 anos e uma menina de 2 anos, que eram pai e filha. Outras 4 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros. A Secretaria Municipal de Habitação informou que a construção que desabou era irregular. Segundo a polícia, o imóvel foi construído há mais de 20 anos por familiares que moravam no local e que a construção não teria ligação com a milícia. Mas a região é dominada por milícias, que tem como uma das principais receitas a exploração imobiliária e venda de imóveis irregulares. De acordo com o prefeito Eduardo Paes, a prefeitura vai dar tratamento prioritário às famílias que sofreram mais danos e aquelas que perderam parentes. O governador do estado, Cláudio Castro, disse que ele e o prefeito terão uma conversa para alinhar estratégias e o emprego de recursos para essas comunidades. O Brasil já se aproxima de 470 mil mortes pela Covid-19. O Brasil teve mais 1.682 mortes de Covid-19 registradas de um dia para o outro. O total é de 488 vítimas da doença. Em 24 horas, o Ministério da Saúde contabilizou mais 83.391 diagnósticos. Ao todo, mais de 16.803.000 casos da doença já foram confirmados.
A média móvel de mortes em 7 dias no país é de 1.816 vítimas por dia. A variação indica a tendência de estabilidade nos óbitos pela Covid. Esse indicador está abaixo de 2.000 mortes diárias há mais de 3 semanas. A média de novos casos está em 65.901 confirmações por dia, também indicando tendência de estabilidade. Hoje, 5 estados apresentam alta nas mortes: Acre, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Tocantins. Em estabilidade estão 13 unidades da federação: Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. E 8 estados registram queda: Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Pará, Piauí, Rio de Janeiro e Sergipe. Dessa vez, o estado de Roraima não divulgou os resultados do balanço diário. A Fiocruz deve entregar hoje mais de 5 milhões de doses da vacina AstraZeneca. 2.400.000 doses da Pfizer foram entregues nesta semana ao Programa Nacional de Imunizações. Nesta semana, o Brasil atingiu a marca de 100 milhões de doses distribuídas. O envio até o momento já permitiu a aplicação dos imunizantes em 18 dos 28 grupos prioritários do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Mais de 507 mil doses da vacina da Pfizer chegaram ao país por Viracopos. Com essa remessa, a farmacêutica completou 2.400.000 doses entregues nesta semana. De 200 milhões de doses contratadas pelo governo federal, já chegaram ao Brasil cerca de 5.800.000. A Fundação Oswaldo Cruz liberou nesta sexta-feira mais 5.100.000 doses da vacina Oxford AstraZeneca. Ao todo, estão previstas 100.400.000 doses até o fim de junho. Com essa nova remessa, a Fiocruz ultrapassa a marca de 50 milhões de vacinas distribuídas. A instituição teve a produção interrompida por 5 dias no final de maio por causa da falta de insumos importados da China. Uma nova remessa com 6 mil litros de insumos da Coronavac também deve chegar ao país no próximo dia 28. Essa matéria-prima vai ser suficiente para produzir 10 milhões de doses do imunizante contra a Covid. Com esse adicional, a produção do Instituto Butantan deve chegar à marca de 60 milhões de doses. No final de maio, o Butantan retomou a produção da vacina, que tinha sido paralisada por falta de insumos. Mais 5 milhões de doses já estão sendo processadas para serem entregues ao Programa Nacional de Imunizações. A Anvisa analisa hoje novos pedidos de importação das vacinas Covaxin e Sputnik V contra a Covid-19. As duas vacinas já tiveram solicitações rejeitadas pela agência. Em março, um pedido protocolado pelo Ministério da Saúde para importação de 20 milhões de doses da Covaxin foi rejeitado em decisão unânime. A Anvisa considerou na época que faltavam documentos e dados para a liberação do imunizante. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também negou a certificação de boas práticas à Bharat Biotech. A empresa de biotecnologia indiana que desenvolveu a Covaxin protocolou um novo pedido de certificação de boas práticas referente à linha de produção. No mês passado, a Anvisa autorizou os testes da fase 3 no Brasil. Já em relação à Sputnik V, em abril, a agência negou o pedido de autorização feito por 14 estados para a importação de quase 30 milhões de doses da vacina russa. A Anvisa apontou que não recebeu o relatório técnico capaz de comprovar que a vacina atende aos padrões de qualidade e não conseguiu localizar o relatório com as autoridades do país onde a vacina é aplicada. Além disso, apontou diversas falhas de segurança associadas ao desenvolvimento do imunizante. Na mais grave, explicou que o adenovírus usado para carregar o material genético do coronavírus não deveria se replicar, mas ele é capaz de se reproduzir e pode causar doenças. Vamos para o balanço da vacinação no Brasil. Mais de 71 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas no país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, 48.321.000 brasileiros receberam a primeira dose. Isso equivale a 22,8% da população. Enquanto mais de 22.924.000 pessoas já receberam a segunda dose. De um dia para o outro, foram aplicadas mais de 800.000 doses. E os estados que mais vacinaram a população proporcionalmente são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo.
O Exército decidiu que não vai punir o general Eduardo Pazuello. Ele estava sendo investigado pela participação em um ato do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, no dia 23 de maio. Pazuello chegou a subir num carro de trio elétrico. O regulamento disciplinar do Exército e o Estatuto das Forças Armadas não aceitam que militares da ativa participem de manifestações políticas. Em nota, o Centro de Comunicação Social do Exército informou que o comandante Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira analisou e acolheu os argumentos apresentados pelo oficial e entendeu que não houve prática de transgressão militar. O processo administrativo instaurado foi, então, arquivado. Essa semana, o ex-ministro da Saúde foi nomeado para ocupar o cargo de chefe da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos. Depois do intervalo, a gente mostra que o Brasil joga hoje contra o Equador nas eliminatórias, mas os jogadores debatem a Copa América. Voltamos já. e 15 no horário de Brasília. Depois da eliminação do Los Angeles Lakers na primeira rodada do mata-mata da NBA, o astro de basquete LeBron James disse que não vai disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Os Jogos esse ano, mas com o nome de 2020 ainda. LeBron completa 37 anos em dezembro e disse à imprensa que a prioridade agora será descansar e fazer o que for preciso para se recuperar de uma lesão no tornozelo e voltar a pleno vapor na próxima temporada. O Comitê Olímpico Brasileiro apresentou os uniformes que a delegação do país vai usar nos Jogos de Tóquio. Eles serão utilizados nos pódios, nos treinos e também na Vila Olímpica. A cerimônia de divulgação foi feita de forma virtual. Os Jogos começam no dia 23 de julho. A seleção brasileira volta a jogar hoje pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Equador às 9h30 da noite em Porto Alegre. Mas outra competição tem preocupado o time brasileiro, a Copa América. Com o receio da pandemia de Covid-19, os jogadores se reuniram com o técnico Tite e o presidente da CBF para questionar a participação no torneio, que será no Brasil. O técnico Tite foi o porta-voz do elenco. O treinador brasileiro contou durante a coletiva de imprensa que se reuniu com os jogadores para discutir a participação da seleção brasileira na Copa América. Em seguida, o assunto foi debatido com o presidente da CBF, Rogério Caboclo. Mas a posição oficial só será anunciada depois dos 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira contra a Venezuela, em Porto Alegre, e na segunda contra o Paraguai, no Paraguai. Nós temos uma opinião muito clara e nós fomos lealmente, numa sequência cronológica, eu e Juninho, externando ao presidente qual era a nossa opinião. Na sequência, pedimos aos atletas para trabalharem e ficarem focados exclusivamente na nossa preparação para o jogo contra o Equador. Nos atenderam nessa solicitação. Na sequência, solicitaram, Eric, uma conversa com o presidente, direta e lealmente falando a ele as suas opiniões, porque ela, de todos os atletas, ela está muito clara, ela está muito limpa, ela está muito clean. E ela foi externada numa conversa direta, pessoal, com o presidente e comissão técnica. E esse movimento que questiona a realização da Copa América teria começado com os líderes do grupo, os jogadores que atuam na Europa. Um sinal dessa insatisfação seria justamente o silêncio. Todas as entrevistas coletivas que estavam agendadas antes da partida contra a Venezuela foram canceladas. O volante Casimiro, inclusive, que é o capitão da equipe, deveria estar ao lado de Tite na última entrevista, mas não compareceu. Externaram lealmente ao presidente e vão externar de forma pública no momento oportuno. Inclusive a não estada aqui do capitão é em função disso também. Mesmo com a proibição de torcida nos estádios, o desafio de manter o isolamento social dos jogadores já ficou claro logo na chegada ao hotel em Porto Alegre. Alguns torcedores conseguiram driblar a segurança e agarrar o Neymar. O jogador foi derrubado e ainda perdeu um pé de tênis. Dos 24 jogadores convocados por Tite,
20 atuam no futebol europeu e convivem com outros jogadores sul-americanos. A participação na Copa América estaria sendo debatida também com os atletas das outras seleções. O atacante Agüero e o técnico Lionel Scaloni, da seleção argentina, já manifestaram publicamente a preocupação com a realização do torneio. A abertura da competição está marcada para o dia 13, com o jogo entre Brasil e Venezuela em Brasília. Os Estados Unidos vão doar 80 milhões de vacinas contra a Covid para outros países. No primeiro momento, 6 milhões delas vão para países da América Latina, inclusive o Brasil. E milhões vão para a Ásia, 7 milhões para a Ásia, 5 milhões para a África. Os Estados Unidos têm uma das campanhas de vacinação mais avançadas do mundo. O presidente do país, Joe Biden, disse que a doação não é um favor, mas uma forma de salvar vidas e liderar o mundo em direção ao fim da pandemia. Os nascidos em abril que receberam a segunda parcela do auxílio emergencial e não fazem parte do Bolsa Família já podem, a partir de hoje, sacar o dinheiro e fazer transferências. A próxima parcela do auxílio emergencial para esse grupo vai ser creditada em conta no próximo dia 27 de junho. Um estudo divulgado pela University College London concluiu que o gelo nas áreas costeiras do Ártico, no Polo Norte, derrete de forma até 2 vezes mais rápida do que era estimado. A pesquisa concluiu que o gelo nas principais regiões da costa diminuiu a um ritmo entre 70% e 100% maior do que o consenso estabelecido. Pesquisadores fizeram uso de mapas recentes da camada de neve depositada sobre o gelo, que desta vez levam em conta o impacto de décadas de mudanças climáticas. Com isso, elaboram um novo modelo de cálculo da espessura da neve, desenvolvido em parceria entre a Agência Espacial Europeia e a Universidade Estadual do Colorado, nos Estados Unidos. Os resultados das análises permitiram medir a taxa global de perda de gelo, assim como a sua variação de um ano para o outro. Os cálculos anteriores da espessura do manto ártico se baseavam em um mapa da neve atualizado pela última vez há 20 anos. A NASA anunciou que vai gastar $1 bilhão ou mais de 5 bilhões de reais em mais 2 novas missões para explorar o planeta Vênus. A Agência Espacial Americana pretende medir a composição da atmosfera de Vênus e mapear também a superfície do planeta para conhecer a história geológica de Vênus. As expedições estão programadas para acontecer entre 2028 e 2030. Vênus voltou a despertar o interesse dos cientistas desde que surgiram evidências de que há micro-organismos nas nuvens que cobrem a superfície do planeta. O foguete da SpaceX decolou ontem em direção à Estação Espacial Internacional carregando lulas para uma série de experimentos científicos. A nave deve acoplar no sábado com os animais, que servirão para estudar o efeito da gravidade zero nas interações entre bactérias e hospedeiros. A bordo da estação, algumas lulas vão ser expostas a bactérias e outras devem permanecer intactas. Após 12 horas, todas vão estar congeladas até o retorno à Terra, onde serão estudadas. O experimento pode ajudar no futuro a desenvolver técnicas para proteger a saúde dos astronautas que participam de missões a longo prazo no espaço. O foguete da SpaceX também está levando os chamados ursos d'água, organismos microscópicos conhecidos pela resistência. Os cientistas querem estudar como eles se adaptam no espaço. A pandemia do novo coronavírus provocou mudanças nos nossos hábitos e muitos idosos, enquadrados no grupo de risco, ficaram isolados, longe da família e de amigos. Mas o que poderia ser um período de reclusão virou uma oportunidade de se aproximar da tecnologia. Há pouco tempo, o Silvio, que tem 65 anos e é aposentado, mal sabia usar o aparelho celular. Hoje utiliza aplicativos de conversa, paga contas, faz compras e, quem diria, dá até entrevista por um aplicativo de chamada de vídeo online. Hoje eu pago todas as minhas contas, envio um documento pede um documento, eu envio, faço tudo isso. Tudo sem sair de casa. A pandemia acelerou ainda mais o processo de transformação digital no mundo e com os idosos não foi diferente. Foi na pandemia que muitos passaram a utilizar as redes sociais, as chamadas de vídeo, para manter contato com os familiares e os amigos, pois o isolamento social impôs várias restrições.
Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito só confirma que nos últimos anos houve um forte avanço do número de idosos com acesso à internet. O percentual de pessoas com mais de 60 anos no Brasil navegando na rede mundial de computadores cresceu de 68% em 2018 para 97% agora em 2021. E o principal meio de acesso é o smartphone, citado por 84% dos idosos que usam a internet. Muitos idosos passaram a utilizar não só a tecnologia para conversação com familiares, mas também para fazer compra. Isso daí leva até a gente a enxergar de uma maneira diferente essa população que está incluída digitalmente, porque isso representa até oportunidades de negócio, né? A dona Lourdes, de 73 anos, percebeu a necessidade de se inserir no mundo digital. Ela, que não gostava muito, hoje considera a internet uma aliada, principalmente para se comunicar com outras pessoas. Muitas pessoas que fazia tempo que eu não via, né? Então a gente se comunica. Pessoa de 4 anos atrás que eu nem conseguia falar, e agora no Face eu encontrei, entende? Então, passei a comunicar com a pessoa. Apesar da tendência de envelhecimento da população, um levantamento feito pela divisão de pesquisa da revista The Economist mostrou que apenas 30% das empresas em todo o mundo planejam ações focadas no público 60+. Foi pensando nisso que a Associação Brasileira de Apoio à Terceira Idade passou a ofertar aulas gratuitas de informática e de como usar o smartphone exclusivamente para esse público. Esses conhecimentos abriram um leque de oportunidades para essa geração que tem disposição de sobra para interagir através das novas tecnologias, principalmente em tempos de pandemia. Nosso objetivo é fazer com que o idoso ele viva mais, viva com mais saúde, né? O trabalho da Abrat hoje tem casos de idosos que há um tempo atrás, até devido à pandemia, eles não estavam nem saindo de casa, né? E devido ao trabalho que a gente está oferecendo de maneira online, eles estão conseguindo interagir mais, diminuir essa sensação de isolamento. Por falar em redes sociais e tecnologia, no YouTube você pode rever essa reportagem e as outras matérias que a gente mostrou nessa edição. Essa edição fica por aqui e já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.